Querida, abra sua Bíblia aí comigo no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, somente o verso 11. Amém? Diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Feche seus olhos mais um instante. Pai, no nome de Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, por mais esse dia na Tua presença. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui reunidos como igreja do Senhor, juntos para prestar o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor. Obrigado porque nós somos privilegiados, Senhor. Ó Deus, isso é o que está no meu coração, como eu me sinto privilegiada, Pai, de fazer parte deste corpo, de fazer parte desta igreja, Senhor Jesus, que nós cantamos aqui, que é vencedora. Senhor, que o Senhor venha, continue se movendo sobre nós e em nós, que o nosso coração esteja sedento, faminto, Senhor, cheio de expectativas pela Tua palavra, e que essa palavra possa entrar e realmente transformar a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, toma nossa mente agora, os nossos corações agora cativos ao Senhor, ao Teu Espírito Santo, que nada venha roubar a palavra, Senhor Jesus, que há de ser semeada nos nossos corações. Em nome de Jesus, que toda distração, Senhor, em nome de Jesus, caia por terra agora, e que o nosso coração, a nossa mente esteja voltado somente para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero começar com uma pergunta, graça e paz para quem está em casa, né? Tem hora que a gente esquece. Eu quero começar com uma pergunta, diante desse texto que nós lemos, que diz que o Senhor, Ele colocou a eternidade no coração do homem. E eu quero começar te perguntando, como que você descreveria o significado de eternidade? Alguém quer arriscar? Ninguém? Como que você descreveria o significado de eternidade? Porque pensa em um assunto que é complexo. A gente acha que entende quando a gente fala sobre a eternidade, até porque nós falamos muito sobre o que é eterno, né? É o que mais se fala na igreja, é sobre o que é eterno. E às vezes a gente acha que compreende isso na íntegra, mas a percepção que eu tenho é que nós enxergamos isso de uma forma muito limitada, lógico que pela nossa humanidade. Quando nós falamos de eternidade, parece algo assim, né? Não parece algo tão gigantesco, e muitas vezes nós não conseguimos compreender na íntegra o que realmente significa eternidade. E a forma como nós vivemos e reagimos às demandas desta vida comprovam isso. Que muitas vezes o nosso entendimento sobre a eternidade é muito aquém do que deveria ser, e muito aquém do que realmente isso significa, a maneira que eu reajo, que você reage diante das demandas desta vida, diante dos desafios que se colocam dentro de nós. Isso fala muito sobre qual que é o senso de eternidade que nós temos, não é, irmãos? E a melhor forma, ou a única forma, aliás, de compreender a eternidade é olhando para Deus. É o único caminho, não existe nenhum outro paralelo. É a única forma de nós compreendermos a eternidade, ou pelo menos de tentar entender um fragmento que seja do que significa eternidade. É olhando para o Senhor. Nós servimos a um Deus que é eterno. Agora você diz amém. Sabe por quê? Porque toda a sua vida, toda a nossa existência está firmada nisso. Nós servimos a um Deus que é eterno. E o que isso significa? Que Ele não teve um começo e nem fim. Olha como isso dá um nó na mente da gente, né? O que isso significa, eternidade? Que
é algo que não teve começo e nem fim. E Deus, o Deus que nós servimos, Ele é eterno. Ele é, simplesmente. Ele é. E quando você vai para Apocalipse 1:8, a Flávia leu esse texto aqui hoje de manhã, vai dizer assim, ele vai dizer, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 22:13 diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Olha só, queridos, porque se Deus tivesse tido um começo, Ele não seria eterno. Você concorda comigo? Porque tudo que tem um começo depende daquilo ou daquele que o trouxe à existência. Nós dependemos dele, mas Deus, Ele é independente. E nesse texto que nós lemos de Eclesiastes, Salomão, ele estava falando sobre o tempo. Parece até contraditório, né? Ele estava falando sobre o tempo. Nós, seres humanos, a criação, tudo que foi criado, nós estamos sujeitos ao tempo. Nós somos limitados ao tempo. Porém, Deus, Ele é atemporal. O que isso significa? Ele existe, Ele reina fora do domínio do tempo. Por isso, você vai para 2 Pedro 3:8, o apóstolo vai dizer assim, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha o que o apóstolo está tentando dizer, que é simplesmente que o tempo para Deus, ele não é relevante como é para nós. Ele não é determinante como ele é para nós, não é crucial. Tanto faz um dia para Deus como 1000 anos e vice-versa. Porque Deus é o único ser que vive acima do tempo. E isso é muito difícil para nós, para ser compreendido na nossa mente, num primeiro momento. Porque para nós, tempo é extremamente importante. Na verdade, tempo para nós, seres humanos, é vital. Nós vivemos presos ao tempo. Não é assim a nossa vida? A nossa vida toda, ela é construída sobre o pilar do tempo. Porque nós nascemos, a ideia, nos desenvolvemos, crescemos. Nesta vida aqui nós temos um tempo limitado, morremos. Então, a nossa vida, ela está totalmente ligada à questão do tempo, né? E é aquele ditado que muitas vezes a gente escuta, 1 segundo desperdiçado, 1 minuto que passou aqui, nós nunca mais teremos acesso a ele. Então, tempo para nós é muito precioso, mas para Deus é apenas um aspecto da sua criação. Por isso, Ele é Deus. Por isso, Ele é o grande eu sou, o Criador de todas as coisas. E é exatamente isso que sustenta a eternidade. A eternidade, ela só existe porque Ele é. Você entende, irmãos? Eu sei que tem hora que dá um nó, né? O tic-teco parece que não quer, não compreende. Mas a eternidade só existe por causa dele, por causa de quem ele é, e não o contrário. E nesse texto que lemos, diz que ele colocou a eternidade no coração do homem. Nós, em nós mesmos, nós não somos eternos. Ele é a fonte que sustenta a nossa eternidade. E existe uma parte em nós que busca a nossa origem, que anseia pela eternidade, pela nossa origem. Quem é a nossa origem? É Deus. E ele, por isso diz que ele plantou a eternidade no coração do homem. Ele não diz que plantou a eternidade no coração do crente somente. Ele diz que plantou a eternidade no coração do homem. Irmãos, isso é tão interessante que mesmo quando nós não tínhamos conhecimento de quem era o Senhor, eu não sei você, eu tive essa experiência. Mesmo quando eu não tinha conhecimento de quem era o Senhor, algo dentro de mim ansiava por aquilo que era eterno. Havia uma sede dentro de mim que me atraía por aquilo que é eterno. E a gente escuta muito aquela frase que diz assim, que no coração
do homem existe um vazio que só Deus pode preencher. Irmãos, essa é uma verdade totalmente absoluta. Existe algo no coração de todo ser humano que só Deus pode preencher. E mesmo quando nós não conhecemos ao Senhor, existe algo, existe uma sede, existe um clamor no nosso coração por aquilo que é eterno. Você teve essa experiência antes de encontrar Jesus? É aquele vazio que nós ouvimos dizer, que você busca preencher com tantas coisas. Essa é a busca pela nossa origem, que é Deus. Talvez a gente não compreende, a gente não compreendia pela nossa ignorância, pela nossa incredulidade, por não ter entendimento, por não ter o Espírito Santo, mas já existia esse anseio no nosso coração, essa necessidade que é voltar para a nossa origem, que é Deus. Algo dentro de nós já apontava para Ele, mesmo quando nós ainda não sabíamos, mesmo quando nós ainda não o conhecíamos. Aquilo que Ele plantou dentro de nós nos atraía para Ele como um imã. É como se nós fôssemos um fragmento de um imã. Nos atraía para Ele e nos atrai para Ele. Só que muitos de nós se perde nessa jornada tentando suprir de outras formas, tentando encontrar sentido, propósito para a sua existência. Sabe, muitos se perdem porque tentam preencher esse vazio que existe no coração do homem, essa necessidade por aquilo que é eterno, essa sede por algo maior, essa busca que todos nós temos ou um dia tivemos, pelo que é eterno. Muitos se perdem, há aquelas crises, né? Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual que é o meu propósito? Por que eu existo nesse tempo, nessa família? Sabe, irmãos, aquelas crises que nós muitas vezes enfrentamos. Então, só em Deus, a nossa origem, é que nós encontramos o sentido da nossa existência. Quem saber da sua existência, você quer entender o sentido da sua vida, querido, está na sua origem, que é Ele. A questão é que muitas vezes nós nos perdemos na jornada buscando preencher de outras formas, de dar sentido para a nossa vida, de outras formas, e aí a gente corre um risco muito grande de se perder nesse caminho. Agora, qual que é a nossa perspectiva de eternidade? Qual é a sua perspectiva de eternidade? Porque a nossa eternidade, ela não começa quando acaba essa vida aqui. Às vezes, por muito tempo, eu via assim, mas a nossa eternidade, ela não começa quando acaba essa vida aqui. A minha eternidade, a sua eternidade, ela começou lá no ventre da sua mãe, quando nós fomos fecundados. O relógio da nossa eternidade começou lá, quando o coraçãozinho nosso começou a bater, começou a pulsar. Como diz o salmista, em Salmo 139:16, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Então, querida, a nossa eternidade não começa quando acaba essa jornada dessa vida aqui. A nossa eternidade começou quando nós passamos a existir lá no ventre da nossa mãe. Começou lá. Agora, embora a nossa eternidade tenha começado no ventre da nossa mãe, está muito seco o tempo, a garganta. Embora a nossa eternidade tenha começado no ventre da nossa mãe, ela só será redefinida quando eu voltar à minha origem, que é Deus. Porque aí entra o quê? Aí entra o pecado, que todo mundo sabe, né? Que ele entrou no mundo e ele causou o quê? Uma ruptura. O pecado causou separação e a nossa eternidade foi afetada por causa do
pecado. Quando você vai para Romanos 3:23, o apóstolo vai dizer, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, para a gente entender, depois de Adão, todos já nascem em pecado. E até que eu tenha um encontro com Cristo, que eu passe pelo processo do novo nascimento, e assim eu retorne à minha origem, que é Deus. Até que isso aconteça, eu estarei caminhando a passos largos para uma eternidade longe dele. Então, é isso, a nossa corrida da eternidade, ela já se iniciou. Agora o nosso destino eterno vai depender das nossas escolhas aqui nessa vida. Deus nos deu essa vida para definir toda a nossa eternidade. Uau, irmãos, eu não sei você, mas me dá um frio na barriga quando eu penso nisso. Porque se você for comparar a nossa vida aqui nesta terra com uma eternidade, algo que não tem fim, vai passar 1 milhão de anos e não tem fim. É algo forever, não acaba. Quando você compara essa vida aqui, que se nós chegarmos lá, 60, 70, 80 anos, que a Bíblia ainda diz que é canseiro e enfado, se nós chegarmos lá, mas isso comparado com a eternidade, nós temos essa vida aqui que Deus nos deu, essa fase da nossa existência, que Ele nos dá a oportunidade de construirmos algo que vai perdurar eternamente. Irmãos, isso é muito sério. Eu não sei você, mas isso é muito, muito sério. Para aqueles que estão em Cristo, Deus prometeu o quê? Vida eterna. E a nossa oportunidade hoje, que nós temos aqui hoje, de construir algo que vai durar eternamente, e isso quer dizer, seja para a vida ou seja para a morte. Aquilo que nós construímos hoje aqui, as nossas escolhas aqui, irmãos, ela vai perdurar para a vida eterna ou para a morte eterna. O que o Senhor diz? Eu ponho diante de ti a vida e a morte. Escolha a vida, porque esse é o desejo dele. E ele prometeu vida eterna para aqueles que o recebem, para aqueles que o escolhem, para aqueles que realinham a sua vida com a sua origem, que é Deus. Tito 1:2 diz assim, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Agora, para aqueles que não estão em Cristo, será morte eterna. Ou seja, separados eternamente de Deus. Isso significa morte eterna. O Criador, o Senhor de todas as coisas, Ele não estará lá. Por isso é morte, porque não há vida longe de Deus. Por isso a Bíblia trata morte eterna, porque Ele não vai estar lá. Então eu quero deixar, irmãos, aqui, a nossa eternidade já começou. Agora a pergunta é, para onde nós estamos caminhando? Para onde você está caminhando? Qual é o seu destino eterno, firmado nas escolhas que você está tendo hoje, agora, neste tempo aqui? Aqueles que estão em Cristo de verdade, porque hoje é difícil fazer uma leitura, né? Aqueles que estão em Cristo, irmãos, fica firme, segura o tranco, porque o melhor ainda está por vir. Mas aqueles que ainda não se decidiram por Jesus, que ficam protelando, fazer uma aliança com Deus, que está capengando, nem lá e nem cá, que está em cima do muro, eu quero te dizer que o muro ele tem dono. E não é Deus não. O muro, ele tem dono e não é o Senhor. Então, queridos, nós precisamos tomar cuidado, preste atenção nisso aqui. Eternidade, a nossa eternidade é um assunto muito sério. E nós precisamos tratar isso com a seriedade que isso requer, porque isso fala do seu destino eterno.
Nós não sabemos, irmãos, quando esse tempo dessa vida nosso aqui se finda. Ou você sabe? Não sei, irmãos. A gente não sabe. A gente não sabe como o tempo que o Senhor nos dá aqui vai se encerrar. Nós não temos noção disso. Nós não sabemos quando será a nossa última oportunidade, a nossa última chance. Nós não sabemos. Então não brinque com a sua eternidade, porque isso é coisa séria. Aliás, a definição da sua eternidade é a decisão mais importante da sua existência, querido. Não existe outra mais importante. A definição da sua eternidade é a decisão mais importante da nossa existência. E nós precisamos compreender que a maneira que nós enxergamos, que nós tratamos a nossa eternidade vai afetar toda a nossa jornada. E não dá para viver ignorando isso. Então, dentro do nosso coração, existe um anseio pela eternidade. Agora, para onde você tem canalizado essa busca? Para onde? Para onde nós estamos canalizando esse anseio que existe no nosso coração? Porque quando nós vivemos somente com perspectivas terrenas, nós não vamos encontrar sentido para essa vida. Todo o livro de Eclesiastes, irmãos, quando você lê, ele relata a busca de Salomão para encontrar sentido para a sua vida, né? Eu leio Eclesiastes e eu fico assim, meu Deus, né? Deus deu tanta sabedoria para Salomão, foi o cara mais sábio do mundo, só perde para Jesus, e a sabedoria dele só serviu para os outros, porque não serviu para si, porque ele se perdeu na jornada. Não era a filosofia de Salomão, a busca dele desesperada, insaciável, encontrar sentido para a vida. A questão é que o foco dele estava errado. O foco de busca dele estava errado. Né? E você vai para Eclesiastes capítulo 2. A partir do verso 4, vamos começar por aqui. Você vê que Salomão, ele começa aqui a te dar uma lista de coisas, de onde ele buscou sentido para a sua vida. E no versículo 4, ele começa dizendo, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei vinhas, fiz jardins e pomares, nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes, lagos para regar com eles o bosque em que reverdenciam as árvores, comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, também possuí bois, ovelhas, mais do que todos antes de mim que viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro, tesouros de reis e de províncias, provi-me de cantores, cantoras, delícias dos filhos dos homens. Aí ele chega em mulheres e mulheres, né? Só 1000. Engrandeci-me, sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Aí ele diz, perseverou também comigo a minha sabedoria. Eu tenho minhas dúvidas. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma. Vou parar por aqui. Queridos, quando você olha a vida de Salomão, você vai ver que ele vivia tentando preencher aquele vazio do coração dele, tentando buscar sentido nesta vida para a existência dele. Só que ele via tudo isso como canseira, enfado. E aí, quando você lê Eclesiastes, você vê uma lista imensa das reclamações, das ponderações dele, que é o viver debaixo do sol, que é o trabalhar de sol a sol, e você amontoar riquezas, e aí vem o outro e fica com a sua riqueza, porque para onde você vai, você não vai levar essa riqueza. E você vê que ele não encontra satisfação em nada dessa vida. E aí é onde ele diz que tudo é vaidade, ou seja, nada disso tem sentido. Por quê? Porque os olhos dele buscavam sentido naquilo que é terreno, naquilo que é passageiro. E aí você percebe que ele só encontrou frustração.
Ele só encontrou insatisfação porque nada disso supre o coração humano. Nós não temos segurança, irmãos, naquilo que é passageiro. Você percebe isso? Qualquer abalozinho a gente já se desespera, a gente entra em pânico, porque a gente não tem segurança nas coisas desta terra. Não tem sentido exatamente como ele disse. Quando nós canalizamos a nossa busca para aquilo que é passageiro, nós só vamos encontrar frustração. Não vamos encontrar o sentido da nossa existência. Por quê? O sentido da nossa existência está na nossa origem, que é Deus. Está lá, é lá que nós encontramos. Então ele buscou nas coisas da terra, nas riquezas, em tudo aquilo que os olhos dele desejou, ele buscou sentido para a vida. E ele viveu assim, atrás de coisas, tentando encontrar satisfação para aquela busca do coração dele, ajuntando coisas, ajuntando tesouros. E aí você vai ver o próprio Jesus dizendo: olha, não ajunteis tesouro na terra. Porque é onde a traça rói, onde o ladrão rouba, onde a ferrugem corrói. E aí ele diz: ajuntai tesouros no céu, porque onde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração. Você vai para Colossenses 3, o apóstolo vai dizer: pensai nas coisas do alto e não nas coisas que são da terra. Ele não está dizendo: olha, corre atrás das coisas da terra, se preocupe com as coisas da terra. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo: olha, busque as coisas do alto, pensai nas coisas do alto e não nas coisas que são da terra. E essa é a grande questão. Qual tem sido o foco da nossa busca? É lá que está seu coração. Qual tem sido o foco da sua busca? Você vive buscando sentido em quê? É lá que o seu coração está. É para lá que nós vamos canalizar todos os nossos esforços. Sim ou não, irmãos? Sim. É onde o nosso coração está. A gente canaliza, a gente se entrega, a gente se doa aonde o nosso coração está. E é lá que a gente considera como tesouro para nós. Então eu quero te perguntar, qual tem sido o foco da sua busca? Nós estamos nos alimentando da terra, ou da eternidade, ou daquilo que é eterno? Salomão era riquíssimo, era o cara, era poderoso, ele teve tudo, bens, riquezas, poder, mulheres, tudo que ele quis, ele não se negou nada, mas isso só trouxe inquietação, insegurança, insatisfação para a busca dele. E a busca dele por encontrar sentido e satisfação nas coisas da terra, irmãos, o levou a se afastar do Senhor. Salomão foi um cara escolhido por Deus. Deus o escolheu para ocupar o lugar de rei. Ele foi escolhido, ele foi chamado por Deus para estar naquele lugar. Só que ele se perdeu na sua jornada. E ele se afastou do Senhor. Quando você vai para 1 Reis, capítulo 11, a partir do verso 4... diz assim: sendo já velho, falando de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração já não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Irmãos, aí quando você continua lendo aí os versículos seguintes, você vai ver como Salomão se perdeu na sua busca, irmãos. Ele levantou altares para deuses que as suas mulheres serviam, para toda espécie de deuses, sendo que o Senhor tinha dito para ele: nunca, não adore outros deuses, não se case com as mulheres das nações ímpias. E ele, além de se casar, o coração dele foi corrompido, e ele levantou altares para outros deuses, para vários deles, inclusive Moloque, que era um deus que era sacrificado até crianças para esse Deus. Até isso, olha o ponto que Salomão chegou na vida dele. Como ele se afastou do Senhor. Porque a busca dele, desenfreada, insaciável, em encontrar satisfação nas coisas da terra, afastou ele da verdadeira satisfação que ele só poderia encontrar no
Senhor. E você vê o texto dizendo, olha, ele se desviou, ele não era como Davi. Queridos, como seu pai Davi, embora Davi tenha cometido muitos erros, irmãos, sim ou não? Sim, Davi cometeu muitos erros, mas se tinha algo que Davi valorizava e ele encontrava plenitude de satisfação, era no Senhor. Em todo o tempo da vida dele, nos tempos de alegria, nos tempos difíceis, nos tempos de perseguição, no tempo de pecado, ele sempre foi para a sua origem, que era Deus. Por isso ele diz, olha, Salomão, ele não é de todo fiel para comigo como Davi, meu servo. E Deus ainda poupou Salomão de muitas coisas por amor a seu pai, Davi. Mas você percebe que ele buscou em fontes erradas preencher o que só o Senhor pode preencher no nosso coração. Outra pergunta, hoje é a noite das perguntas, mas é para você fazer para você mesmo. Onde a sua busca tem te levado? Irmãos, nós estamos sempre buscando alguma coisa, sim ou não? Sempre. Sempre. Nós estamos sempre buscando alguma coisa. E tem erros nisso? Depende, né? Depende do que você está buscando. Mas onde a sua busca tem te levado? Porque se a sua busca em compreender o propósito e o sentido da sua vida está te afastando da sua origem, que é o Senhor, você está indo no caminho errado. Vai dar ruim, como deu para Salomão. Tudo aquilo que nos afasta do caminho do Senhor, irmãos, não canalize os seus esforços, a sua busca para isso. E às vezes a gente acha que não tem problema. Você acha que Salomão se desviou da noite para o dia? Não foi não. Aos poucos o coração dele foi sendo pervertido. Na sua busca insaciável, nas fontes erradas dessa terra, o coração dele foi sendo pervertido e enganado. Às vezes a gente não percebe, mas preste atenção. Aonde a sua busca tem te levado? Ela está te aproximando da sua origem, que é Deus, ou ela está te afastando da sua origem? E assim como Salomão, quando nós nos afastamos da nossa origem, nós só vamos encontrar frustração e insatisfação. Não tem como, querido, nós preenchermos com valores terrenos aquilo que só valores eternos podem suprir o nosso coração. A eternidade que foi plantada em nós por Deus, ela se alimenta de valores eternos e não terrenos. Posso ouvir um amém, irmãos? Vocês estão muito caladinhos hoje. Ela se alimenta de valores eternos. Não existe nada, absolutamente nada, irmãos, nada nesta terra capaz de suprir a parte de nós que busca aquilo que é eterno. Nada vai suprir, preste atenção. O dinheiro não vai suprir, a gente passa a vida correndo atrás do dinheiro, irmãos. É assim ou não é? A gente passa a vida correndo atrás das coisas. Não é pecado ter coisas, mas é pecado as coisas nos ter. Elas não podem nos ter, o nosso coração não pode estar nessas coisas. Não é as riquezas que vai te trazer satisfação. A gente às vezes escuta isso, se eu tivesse dinheiro, se eu fosse rica. Irmãos, não é, porque está a prova viva aqui. Está a prova viva aqui. Salomão. Não é riquezas que vai nos trazer satisfação, não é bens, não é nada. O fruto desta terra não é capaz de preencher a sede de eternidade que Deus plantou no nosso coração. O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios 15:19, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E muitos entram por esse caminho, queridos, de uma busca insaciável pelas coisas da terra, se fartam, de banquetes desta terra, mas permanecem famintos, permanecem vazios. Quanto mais tem, mais quer. É insaciável essa busca, mas permanecem famintos, porque só Ele é capaz de preencher esse lugar no seu coração.
Só Ele é capaz de suprir. Só Ele é capaz de te dar plenitude de alegria. Só Ele é capaz de nos dar descanso que nós precisamos. Queridos, nenhum outro lugar, nada nessa terra é capaz de suprir esse lugar no nosso coração. E Salomão, ele só entendeu o sentido de todas as coisas, glória a Deus que ele entendeu, mas ele só entendeu no final da sua vida, irmãos, no final da sua jornada. Glória a Deus por isso? Sim, amém. Ainda era tempo oportuno, mas poderia ter sido diferente? Muito. Por quê? Porque as escolhas dele trouxe muitos prejuízos para ele. Muitos, não só para ele. O pecado dele afetou muitos, inclusive o povo de Israel. Você entende? Podia ter sido diferente, mas ele buscou sentido nas coisas da terra. E no final da vida, quando ele está lá já no leito de morte dele, depois de tanta busca, de tanto questionamento, de tanta frustração e insatisfação, aí você vai ver em Eclesiastes 12:13 ele dizer, de tudo que se tem ouvido, eu acho interessante isso aqui, que é aquilo que diz assim, olha, de tudo isso que eu falei para vocês, gente, de tudo isso, eu vou resumir aqui. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Amém, irmãos? Irmãos, vocês falam, mas amém aí, vocês me animam, vocês estão muito quietinhos. E ele diz, olha, a suma o resumo de tudo isso que eu disse para vocês, de toda essa busca insaciável, descontrolada pelas coisas da terra, a suma teme a Deus e guarda os seus mandamentos. É isso que tem verdadeiro valor, é nisso que está o sentido da nossa existência. E quanto antes nós compreendermos isso, mais nós vamos compreender o nosso propósito de vida, o sentido da nossa existência, porque Ele nos chamou, o que é que Ele espera de nós? Todas essas respostas estão nele, somente nele. E quando a nossa busca, os nossos pensamentos estão alinhados com Cristo, a nossa perspectiva de eternidade, ela muda completamente. Quando nós vivemos com uma perspectiva eterna, nós vamos compreender melhor os processos que nós somos submetidos nesta vida, por mais dolorosos que eles sejam, mas quando nós temos um senso de eternidade, queridos, tudo funciona diferente na nossa vida. Eu percebo as coisas com os olhos da eternidade, eu passo a ser guiada por um senso de eternidade, e é isso que traz sentido para a nossa vida. Aí tudo muda, eu trabalho, eu conquisto, eu possuo, mas nada disso é tesouro para mim em si, porque isso aponta para algo maior, isso aponta para algo melhor. Sabe, é quando a nossa busca muda de foco, você tira os olhos daqui e leva os olhos para lá, porque é de lá que vem o nosso socorro, é de lá. Querido, quando a gente vê a nossa vida, como nós somos frágeis, sabe, nesse tempo que nós temos vivido, nós temos visto tantas coisas. Quando a gente, por exemplo, adoece, que poder que muitas vezes o dinheiro tem? Nenhum. De onde vem o socorro? Vem de lá. É de lá que vem. Você entende? Quando a gente precisa ter senso de eternidade, canalizar a nossa busca para realmente aquilo que importa, para realmente aquilo que funciona de verdade e que vai nos trazer benefícios. Jesus disse, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Nesse texto de Mateus capítulo 6, ele estava falando sobre a solicitude pela vida, sobre a nossa ansiedade pelas coisas da terra, como a gente corre atrás dessas coisas. E ele está dizendo para nós, olha, não seja como os gentios, não seja como aqueles que não me servem, porque eles fazem isso, eles correm atrás das riquezas dessa terra. Agora vocês, olha o que Deus espera de nós, irmãos, olha o que Deus espera de vocês têm que ser diferente. Busca primeiro o meu reino, que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando eu busco aquilo que é eterno, Deus supre as minhas necessidades terrenas. Amém, irmãos?
Quando eu busco aquilo que é eterno, Deus supre as nossas necessidades terrenas. Então foca no que é eterno. Viva essa vida com perspectivas eternas, com senso de eternidade. É isso que Deus espera de nós. É isso que Ele estava dizendo quando Ele diz: busca primeiro o meu reino e a sua justiça. É perspectiva eterna. Porque não é eu correr atrás das coisas, irmãos. Não, quando eu estou nele, quando eu vou para Ele, tudo aquilo que eu preciso, Ele vai nos suprir. Ele vai cuidar de nós como Ele tem cuidado até hoje aqui. Nós estamos aqui por isso, porque nós temos sido cuidados por Ele. Talvez você não tenha tudo que você quer, mas você tem tudo que você precisa. É isso. Sabe? E assim também nós vamos enxergar as nossas lutas e os labores desta vida. As lutas não serão capazes de nos parar. Quando a gente tem um senso de eternidade, a gente enxerga as lutas, as dificuldades das nossas vidas de forma diferente. E na verdade são elas, as lutas, as tribulações desta vida, que trarão sentido para a nossa eternidade, querido. É isso. É elas que trarão sentido para a nossa eternidade. Deixa eu te dizer, nós vamos passar, irmãos, de fase em nome de Jesus. O único jeito de ter game over, de dar ruim, é se nós desistirmos de Cristo. Mas do contrário, nós vamos vencer, ou aliás, nós já vencemos, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá fora. Existe alguém maior dentro de nós, e como nós cantamos aqui, Ele é vencedor. Os gigantes caem aos seus pés, Ele é imbatível. E a batalha, a sua batalha e a minha batalha, Ele já venceu. Tem lutas, pastoras? Tem sim. E muitas, não vou te enganar, tem, irmãos. Muitas lutas, mas também tem vitória. Tem vitória, nós temos vencido todos os dias. E nós vamos rompendo de fé em fé, de glória em glória. As lutas não vão nos abalar. E nós não vamos nos desanimar diante dela. Primeiro, 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 16. Diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Queridos, quando nós entendemos isso com uma perspectiva de eternidade, tudo muda dentro de nós. Talvez você olhe para mim e fale assim: pastora, mas essa tribulação que eu estou vivendo não tem nada de leve. Não parece que é momentâneo, parece que ela não quer acabar. Parece que ela não vai passar, está pesado demais. Você sabe por que a gente pensa assim? A gente sente assim, eu sinto assim também às vezes, irmãos, parece que você vai ser esmagado, você está sendo prensado, mas você sabe por que a gente sente assim, pesado demais? Porque na maioria das vezes, quando nós estamos passando por lutas e tribulações na nossa vida, nós nos focamos no lugar errado, nós nos focamos na força do vento, nós nos focamos na tempestade, nós nos focamos nas ondas que vêm em nossa direção, e nós nos esquecemos de olhar para o Deus que controla a tempestade. É por isso que a gente sofre muito, porque a gente canaliza os nossos olhos para o lugar errado. Sabe, queridos, talvez a tempestade ela é maior do que eu, sim. Talvez sim. Talvez o que a gente esteja vivendo seja maior do que você. Talvez você não tenha condições de mudar aquilo que você está vivendo neste momento. Você não tem condições de resolver nada. Mas eu quero te dizer, a tempestade pode ser maior que eu, mas o Deus que eu sirvo, ele é maior do que a tempestade.
Ele é maior do que a tempestade. E é o que Paulo transborda aqui nesse texto. Irmãos, esse texto ele mexe muito comigo, porque ele diz, olha, ainda que a gente sofra as angústias dessa vida, ainda que o nosso corpo ele esteja deteriorando, enfraquecendo, nós não desanimamos, porque aqui dentro de nós somos renovados de dia em dia. A nossa fé, ela é renovada, a nossa esperança, ela é renovada dia após dia. E aí, quando nós estivermos passando por esses momentos sombrios, momentos difíceis, nós vamos olhar para eles e ter a certeza de que eles vão passar. E o que o texto diz? Não se atente para as coisas que vocês estão vendo, porque elas são temporais. Fala comigo, temporais. Elas vão passar, tudo isso vai passar. Está com os dias contados. Sabe a dor que você está sentindo? Ela vai passar. Sabe o medo que talvez você esteja vivendo nesses dias? A angústia, o temor de tudo isso vai passar. O luto, a dor do luto vai passar. A crise financeira vai passar. Até essa terra vai passar. Mas nós que estamos em Cristo, nós vamos prevalecer. Nós vamos reinar com Cristo eternamente. Tudo isso vai passar. Mas nós não passaremos, porque nós estamos nele, na nossa origem que é ele, e ele sustenta a nossa eternidade. Queridos, isso não é um estado de negação, não é fingir que está sendo fácil, porque não é fácil, não é fácil. Isso é senso de eternidade, senso de eternidade. Está difícil? Sim. Está difícil? Não vamos entrar na negação não, irmãos. É difícil? Sim. Está doendo? Sim, está doendo também. Mas, queridos, enquanto isso, como diz o texto que nós lemos, existe um eterno peso de glória sendo produzido dentro de nós. As lutas e as tribulações, elas estão produzindo um eterno peso de glória dentro de nós. Romanos 8,18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Queridos, é sem comparação. É sem comparação. E nós nós já vencemos. Já existe um decreto de vitória sobre a sua vida, querido. Se aproprie disso. Já existe uma palavra liberada sobre a sua vida. Então mude a sua perspectiva. Mude o seu foco. Não se apegue às lutas dessa vida como se fosse o seu fim. Se apegue a uma eternidade sem elas. É isso. O escritor de Hebreus, no capítulo 6, verso 19, ele fala sobre a esperança, que é a esperança a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e penetra além do véu. Assim como em uma embarcação, ela precisa de uma âncora, porque aquela âncora, quando ela é lançada, ela segura aquela embarcação. Então os ventos vêm, a tempestade vem, mas aquela embarcação, ela está ali, ela vai permanecer firme. E aí ele diz sobre a esperança, que a nossa esperança, ela é a âncora da nossa alma. Então quando vem as lutas, quando vem os vendavais, queridos, lança mão da esperança que nós temos. Se agarre nessa esperança, porque é por causa dela que nós suportamos as tribulações. É por causa dessa esperança que nós nos mantemos firmes. E qual é a nossa esperança? Está na eternidade com o nosso Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança, que o Deus que não pode mentir, como nós lemos, Ele nos prometeu. E é isso que traz sentido para a sua vida. É isso que traz sentido para a nossa existência. Nós vivemos aqui, mas nós não somos daqui. Aqui não é a nossa morada. Aqui não é o nosso lugar. Filipenses 3:20 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus.
de onde também aguardamos o Senhor, o Salvador, Jesus Cristo. Existe uma esperança nos nossos corações, querido. Irmãos, eu não sei você, mas como eu tenho sede por esse dia. Eu não sei você, mas eu vivo esperando esse dia. E quando eu estou nesses momentos também de lutas, de tribulações, eu me agarro a essa esperança, porque eu sei que tudo isso um dia vai passar, tudo isso um dia vai ficar para trás e nós estaremos eternamente com o nosso Senhor, porque Ele foi nos preparar lugar. João 14, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou o quê? Vos preparar lugar. E quando eu vos preparar lugar, eu voltarei e eu vos receberei, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, essa é a alegria do crente, irmãos. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança, e é para isso que o nosso foco precisa estar voltado. Nós precisamos nos apropriar dessa verdade. Ele nos fez essa promessa. E um dia, quando nós estivermos lá, nós vamos dizer: valeu a pena, Senhor. Valeu a pena. Valeu a pena todo o sofrimento, valeu a pena toda a dor, valeu a pena. Existe algo infinitamente maior, querido, do que qualquer tesouro desta terra, que essa terra possa produzir, esperando por você, esperando por nós. 1 Coríntios 2:9. O apóstolo diz: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa porção. E é por isso que nós temos que viver. É focados nisso que nós temos que viver. A nossa busca precisa estar voltada para isso, queridos, para a nossa eternidade. Não gasta seu tempo só com as coisas desta terra, não, queridos. Não permita que o seu coração se perca, como o de Salomão se perdeu. Irmãos, a gente precisa guardar o nosso coração. Por isso que o Senhor diz: guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Guarda o seu coração, porque nós somos tendenciosos. Nós somos tendenciosos a nos envolver com as coisas desta terra. Mas nosso lugar não é aqui. Não é aqui. Eu não sei onde você tem buscado, eu não sei onde você que está em casa me ouvindo tem buscado. O que tem sido o foco da sua busca, do seu coração, para trazer sentido para a sua vida, propósito para a sua existência. Eu quero te dizer que o sentido da sua existência está nele. E todas as respostas que a gente precisa, só Ele tem para nos dar. E o vazio que pode estar no seu coração agora, não é riquezas, não é bens deste mundo, não é vícios, bebidas, prazeres deste mundo, nada disso vai suprir a sede de eternidade que o Senhor colocou no seu e no meu coração. Não há outro lugar. Talvez você só encontrou frustração até hoje. Me entenda, frustração é diferente de tribulação e de lutas, porque eu posso estar passando por lutas, irmãos, pelo que for, mas eu tenho uma satisfação tão grande quando eu olho para o meu Jesus e eu sei que eu estou no caminho certo. Não tem nada, absolutamente nada,
que pode ter o meu coração, a não ser o Senhor. E eu tenho pedido a Ele: Senhor, guarda o meu coração, porque eu posso perder tudo nessa terra, eu posso não ter nada dessa terra, mas se eu tiver o Senhor, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. E é para Ele que nós temos que canalizar a nossa busca. A gente se entristece facilmente, irmãos, quando a gente perde as coisas dessa terra. Quando você perde bens, quando você perde coisas. Mas o quanto a gente se entristece quando a gente se afasta do Senhor. O quanto a gente se entristece quando a gente negocia a nossa eternidade por valores terrenos. É tempo de nós alinharmos o nosso coração com o Senhor, porque nós não sabemos do nosso amanhã, querido. Eu não sei o que será de mim amanhã. Se Ele resolver me levar, como diz Paulo, eu estou no lucro, glória a Deus, aleluia. Está no lucro quem já está lá com Ele. Mas nós não sabemos. Então não perca mais tempo na sua vida, canalizando suas forças, seus esforços. Eu não estou dizendo, irmãos, para você virar um franciscano, abandonar tudo. Não. Eu estou dizendo que se Ele tiver o seu coração, isso é o que importa. Se Ele tem o nosso coração, é isso que importa. Se coloque de pé. Que o Senhor seja a fonte de satisfação no nosso coração. Que nada que essa terra possa produzir e nos oferecer venha ocupar o lugar do Senhor na nossa vida. Porque nós não vamos levar nada dessa terra, Deus. Nada. Somente aquilo que nós construímos para a eternidade que nós vamos levar, Senhor. Atrai o nosso coração para a Tua presença. Atrai o nosso coração para aquilo que é eterno. Arranca as escamas do